Bom, gente, esse é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer com aulinhas sobre como passar nossos projetos para o Buzz Monitor, tá? Alguns dos projetos da casa estão rodando em plataformas mais antigas e a ideia é que a gente passe todos eles para essa nossa nova plataforma, porque essa nossa nova plataforma é, no fim do dia, a melhor plataforma que a gente conhece para trabalhar depoimento, para trabalhar dado e para trabalhar inteligência. Por que isso? Porque além de ser uma plataforma que permite a coleta de várias redes num lugar só, ela também é uma plataforma que permite a gente classificar esses dados e, no fim do dia, permite a gente visualizar os dados que a gente classificou de um jeito bem facinho. Não sendo necessário mais fazer todo aquele paperwork que a gente vinha fazendo, de puxar tabela, de processar dado em tabela e tudo mais, tá? A gente precisa saber, antes de a gente começar a trabalhar, algumas coisas sobre o software. Tá? Existem duas versões do Buzz Monitor. Existe uma versão que é uma versão super profissional, que é a versão Corporate, e existe uma versão que é uma versão gratuita, uma versão freemium. Essa versão freemium, ela tem um monte de possibilidades bacanas, é uma super ferramenta para a gente mostrar para o mercado do que a plataforma é capaz, mas ela não é uma versão tão completa quanto a corporate. Então, quando a gente fala sobre trabalho de classificação de dados em projetos da iLife, a gente está falando necessariamente sobre Buzz Monitor Corporate. E como é que eu vou saber se meu Buzz Monitor é Corporate? Isso é bem facinho, é só eu vir aqui onde eu escrevo o endereço na minha barra de endereços do navegador e perceber se existe a palavra Corporate. Existe a palavra Corporate, estou tranquilo, o meu Buzz Monitor é o Buzz Monitor certo e eu vou conseguir trabalhar os dados de um jeito super bacana. Logo que a gente abre o nosso Buzz Monitor, a gente cai numa página de boas-vindas, onde existe uma bibliotequinha com conteúdos de YouTube para a gente enxergar, com apresentações que a gente fez no SlideShare, com a nossa fanpage no Facebook, com 1000 e-books aí para a gente ler. Super importante, gente, conhecer a plataforma com a qual a gente está trabalhando. Por favor, vejam esses materiais, saibam como a plataforma funciona, saibam das possibilidades da plataforma para a gente conseguir trabalhar de uma maneira que seja super bacana e de uma maneira que seja embasada. Poxa, a gente precisa confiar e conhecer a ferramenta para a gente passar essa confiança e esse conhecimento no trabalho que a gente faz todos os dias. Tá? Mas eu estou aqui para falar, na verdade, de monitoramento. Eu estou aqui para falar de como é que a gente enxerga e classifica e atribui coisas a esses dados. Para isso, eu vou à minha abinha monitoramento, monitoring, que é onde ele vai me contar o que eu tenho de dados ali, tá? Como eu disponibilizo, quais os relatórios que eu criei, todo mundo que veio para esse meu report, para esse meu projeto. Criar uma pasta nova, só para a gente isolar o lugar onde a gente está trabalhando e para a gente começar a enxergar algumas coisas. Então, vou criar aqui a minha pasta que vai se chamar vídeo classificação. Tá? Essa minha pasta vai ter uma descrição. Por quê? Porque essa descrição vai ajudar o pessoal que vai trabalhar com isso depois a enxergar o que está acontecendo. Então, aqui é o local de classificação de dados pelo meu analista de Buzz. Tá? E eu vou criar uma pasta que seja vermelha, porque eu gosto de vermelho. Tá? Vai salvar a minha pastinha, eu vou ter então a minha pastinha nova com as características que eu disse de nome, de cor e de descrição. Na hora que eu boto o meu mouse em cima, ela me conta lá, local de classificação de dados pelo meu analista de Buzz. Para criar uma pasta é bastante fácil, basta eu clicar em Create Folder, ele vai abrir aquele menuzinho que a gente preencheu há pouco, e já vai abrir isso com a minha pastinha aberta. A minha pastinha vídeo classificação já está aberta aqui, e eu vou precisar criar um report. Basta clicar em cima de Create Report, dar um nome a ele, eu vou chamar esse cara aqui de classificação de sentimento, tá? E vou pedir para ele salvar. Aqui começam alguns cuidados que a gente vai precisar ter quando a gente falar em classificação de dados.
O primeiro cuidado que a gente precisa ter é saber o que é que está indo para o Buzz Monitor de fato. Por que é importante a gente saber o que está indo para o Buzz Monitor de fato? O Buzz Monitor ele tem dois motorizinhos de alimentação. Ele tem duas interfaces que enviam dado para lá. Logo três, mas por enquanto duas, que são o eLife Tweet Meter e o eLife Facebook Meter. Quando a gente cria uma conta no Buzz Monitor, a gente linka algumas brands, tá, de Tweet Meter e de Facebook Meter a essa nossa conta. Então, clicando aqui em Brands, eu vou perceber que existem milhares de brands que fazem parte desse projeto. Tá? O que acontece? O Buzz Monitor nem sempre vai saber se uma brand veio do Twitter, se uma brand veio do Facebook, se ela é homônima, se ela não é, o que tem nessa brand, ele não vai deixar a gente visualizar isso no primeiro momento. Então, a gente precisa ter muito certo como gestor do projeto, primeiro, o que está em cada uma das brands, e segundo, como eu vou organizar isso para que, na hora de eu classificar, o meu trabalho seja menor e seja um trabalho mais fácil de eu enxergar. Por exemplo, aqui na minha brand Aurora, quando eu falo do meu monitoramento de Aurora, o que é que eu tenho aí dentro? Poxa, será que eu tenho duas brands de Twitter e uma brand de Facebook? Como é que eu enxergo isso? Tá? E pedir para o meu pessoal de tecnologia unificar todos esses meus dados de Aurora numa brand de Buzz Monitor só. Para eu não criar bagunça e para eu ter bem claro o que eu estou enxergando. Tá? Feito isso, um outro ponto que a gente precisa saber é, eu vou abrir aqui um relatóriozinho de Hotpocket só para a gente conseguir enxergar o que eu quero dizer, mas um outro ponto que eu preciso saber é, esses dados, eles já estão vindo com alguma forma de classificação? Gente, o Buzz Monitor ele pode importar classificação de versões anteriores de software de trabalho que a eLife teve, e isso pode ser um pouco problemático, tá? Porque ele vai trazer uma estrutura de classificação que não condiz com a estrutura de classificação do Buzz Monitor, ou ele também pode trazer classificações automáticas que talvez estejam acontecendo no Twitter e no Facebook. E é importante, de fato, que a gente não importe essas classificações num primeiro momento, porque importar essas classificações vai trazer alguns problemas para a gente, tanto de estruturas inadequadas, árvores de tagamento inadequadas, quanto de visualização no futuro, além disso tornar o software um pouco pesado. E poxa, como é que eu sei se os meus depoimentos eles estão vindo classificados ou não? Bom, se eu acabei de criar o meu software e eu claramente não criei ainda nenhuma tag no próprio Buzz Monitor, é só eu clicar aqui nessa barrinha onde existem as minhas etiquetinhas e perceber, poxa, não criei nenhuma tag e existem tags classificadas aqui, tem um problema, né? E aí o que eu faço? Eu mando um e-mail para a minha equipe de tecnologia e falo, pessoal, por favor, dissocia a busca de tagueamento do TM, do FBM e da versão anterior do Buzz Monitor. Eu quero que meu Buzz Monitor esteja zerado. Já criei tags aqui. Se eu já criei tags aqui, eu posso, na mesma abinha, pedir para ele abrir o meu gerenciador de tags, tá? E aí eu vou perceber, primeiro, poxa, tem umas tags aqui que não fui eu que criei, eu não criei para o projeto. Bacana, ele está importando, peço para dissociar. E, para eu ter certeza, eu clico no cantinho direito, onde aparece deletar essa tag. Eu cliquei no cantinho direito, pedi para deletar, ele não deletou a tag, essa tag está vindo de algum outro lugar, e aí eu preciso, de algum jeito, tirar ela daí. Tá? Esses dados, essas etapas, elas são muito importantes para eu começar toda a minha estrutura de projeto. Eu preciso saber 3 passos, então. Eu preciso saber que o meu Buzz Monitor está aí na potência total dele, então ele é sim um Buzz Monitor Corporate, tá? Eu preciso conhecer
de que lugar estão vindo os meus dados e como estão organizados esses dados dentro de cada uma das marcas. Gerente de projeto, cuidado com isso. É muito importante você ter controle sobre cada uma das marcas que você olha, tá? E eu preciso saber de onde vêm as minhas tags. Com esse primeiro passo, a gente já tem aí um super caminho andado para colocar os nossos projetos todos no Buzz Monitor. Até mais com a próxima videoaula, na qual a gente vai falar sobre como eu separo o trabalho, como eu separo os dados que eu vou classificar ou não, tá bem? Muito obrigado e até logo.